aula, ao finalzinho, né, da aula de estatística e probabilidade e a aula de controle estatístico do processo, né? Vamos... Professor, Oi, boa noite. oi, Boa noite, Alessandra. Alessandra. Boa Tudo noite. bem? Tudo. Então, tá bom. Professor, eu não consegui abrir a pré-aula para assistir. Eu não sei se aconteceu só comigo, mas nem a gravação da aula anterior de estatística. Eu passei para o professor Ari assim, alguns alunos realmente tiveram, mas eu passei para o professor Ari, o professor Fernando, que é quem assessora e faz a tutoria do curso, né? Os links, inclusive eu subi para o meu YouTube. Você entendeu? Então, se depois você me passa um WhatsApp, né? Eu te passo o link do vídeo que eu subi para o meu YouTube para que você possa assistir essa outra parte. Peço desculpas, né? Porque o correto seria estar disponível, né? Eu tenho a impressão até, Alessandra, que alguém me pediu e eu mandei, né? Fui eu. Link, boa noite, tá? a Érica. Fui eu Então. que pedi. E você conseguiu acessar, né, Érica? Com o link que você mandou pelo WhatsApp, eu consegui. Tá. Então, quem não estiver conseguindo acessar, eu vou mandar o link novamente para o professor Ari, para ele colocar lá na plataforma e para o professor Fernando também. Mas, de qualquer maneira, quem não conseguiu assistir, tiver precisando do link, me dá um toque. Ou, Érica, se você puder fazer, você deve estar lá no grupo de WhatsApp, né? Eu não sei. Não, Não? eu não estou em nenhum grupo. Ah, tá. Então eu preciso. Não, professor, eu mando um oi. Tá. E ó, foi a gravação da disciplina anterior, também ela não abre. Tá. As duas matérias, a gravação e a aula de controle, é isso mesmo. Isso. E aí, na hora eu subi os dois. Eu subi, na realidade, os três, né? Eu subi a pré-aula de estatística, a aula de estatística e a pré-aula de CEP. Eu subi para o meu YouTube para não dar esse tipo de problema. É só me mandar um oi, né? E pedir, olha, eu preciso dessas aulas. Aí eu mando para você, compartilha com o pessoal no grupo, né? Assim a gente faz a informação chegar para todo mundo mais rapidamente, eu acho. Ótimo, professor, obrigada. Nada, imagina. Fica tranquila. Gravação, então, stat probabilidade, CEP, pré e aula e pré-aula. Tá, só anotando aqui para não esquecer, pessoal, depois, porque... então, vamos lá, né? Dando andamento, eu vou compartilhar aqui com vocês, porque na aula de estatística a gente viu medidas de tendência central, medidas de dispersão. Entramos na parte de probabilidade e começaríamos a ver, quando a gente parou a aula, a parte de distribuições de probabilidade. Discretas, contínua, o que são essas distribuições e por que a gente tem que, ou quando, né, temos que utilizá-la, né? Ó, eu coloquei aí, então, o meu telefone celular, né? Ó, então, ó, é 11 991 11 0835. Quem quiser que eu peça para o professor Ari, que é o professor Ari, que é o coordenador do curso, e ele que administra, né? Lá o WhatsApp do curso, me manda assim, na mensagem, me manda o nome e o número de celular com o DDD. E aí eu mando o professor Ari e o curso, né? Então é curso, nome, o celular com o DDD. Me manda que eu peço para o professor Ari adicioná-los, né? Ou adicioná-las no grupo de WhatsApp do curso, né? Então fica mais fácil ali ele distribuir as informações para vocês. Às vezes a gente não tem tempo de subir o material na plataforma, mas no WhatsApp é muito mais rápido, né? Então a gente já joga no WhatsApp e solidariza essa informação, né? Capilariza essa informação com todo mundo, tá bom? Obrigado, gente. Então vamos lá, né? Eu vou compartilhar aqui rapidamente para a gente terminar essa nossa parte de estatística, né? E probabilidade. Depois a gente entrar na
parte de... Quando todos estiverem vendo aí, falem comigo e me deem um ok, porque eu não consigo enxergar o chat quando eu estou com a minha tela em formato de apresentação. Sim, professor, está aparecendo. Está aparecendo. Tá, então vocês estão vendo aí, evento aleatório, variável aleatória, distribuição de probabilidades, estão vendo essa telinha, né? Sim. Obrigado. Então, dando continuidade, né? Vamos explicar um pouquinho o que são cada uma dessas coisas, né? Para que a gente possa entender o conceito, que é mais importante do que entender as contas, eu digo, né? A gente precisa entender o conceito. Evento aleatório. É um evento ou fenômeno que, mesmo sendo repetido diversas vezes, ainda tem um resultado imprevisível. Por exemplo, jogar um dado, né? Pode sair de 1 a 6. Você até a probabilidade, né, de sair de 1/6 de sair um número, por exemplo, de 3/6 ou de 50% de sair um número par. Mas sempre quando você joga o dado, ainda é imprevisível. Então, jogar um dado é um evento aleatório. Jogar uma moeda, um evento aleatório, né? Apesar de termos a probabilidade, não conseguimos saber qual será o resultado. Por quê? Porque eu posso ter 99% de probabilidade de ocorrer um evento aleatório, mas tem o imponderável do 1% que ele pode ocorrer, né? Então, mas professor, mas é quase certeza que vai dar o resultado com 99% de probabilidade. Sim, mas você tem a certeza absoluta que esse resultado ocorrerá? Não, é um evento aleatório, né? Apesar de termos a probabilidade, não conseguimos saber qual será o próximo resultado. Variável aleatória é o resultado obtido em um evento aleatório. Então, jogar um dado, né? Isso é o evento aleatório. Variável aleatória, né? Como o lançamento de um dado ou de uma moeda. Probabilidade de X ser igual a 3. Então, qual que é a probabilidade do evento X, que é jogar um dado, ser igual a 3? Bom, quantos números 3 tem nas faces de um dado? Um único número 3. Então, é 1. Em quantos resultados possíveis? Quando eu jogo o dado, nós temos 6 resultados possíveis. Então, é 1 dividido por 6, naquela dinâmica, né? Do final da aula passada de estatística, onde a gente tinha, né, número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis para calcularmos uma probabilidade. Então, X, variável aleatória, sair o número 6 em um lançamento de um dado não viciado. Por quê? Não viciado, né? Porque esse dado ele pode ter uma bolinha de ferro em um dos lados e aí a gente chama ele de dado viciado. Por quê? Porque a tendência é cair sempre com a face oposta virada para cima, né? A é o resultado que se quer obter. Então, olha, variável aleatória nada mais é que eu transformar um texto em um conjunto de letras e números que me indicam a mesma coisa. Qual é a probabilidade da variável aleatória jogar um dado, sair um número 6? P, que é de probabilidade, abre parênteses, X, que é a variável aleatória, né? Jogar um dado, ser igual a 6. Então, quanto que é? É 1 dividido por 6, ou 16,67%. Então, isso é uma variável aleatória. Agora, uma distribuição de probabilidade, né? Então, nós temos aí, cada evento tem uma distribuição de probabilidade própria e algumas, né, elas se separam em conjuntos com algumas características. E a gente fala que estas são do tipo distribuição de probabilidade tal. A gente já vai ver algumas que existem, né? Então, uma distribuição de probabilidade consegue descrever a possibilidade que uma variável tem de assumir determinados valores dentro de um intervalo.
Por exemplo, nós temos a distribuição de probabilidade binomial. Qual é a característica? Nós temos o sucesso e o fracasso. E a probabilidade do sucesso e a probabilidade do fracasso são complementares. Não entendi, professor, o que o senhor quis dizer. Se eu tenho a probabilidade de encontrar uma peça defeituosa de 40% num lote, qual é a probabilidade de não encontrar uma peça defeituosa? É o complemento para 100%. Se 40% é a probabilidade de encontrar a peça defeituosa, 60% será a probabilidade de não encontrar uma peça defeituosa. A gente chama isso de probabilidades complementares, e uma das características da distribuição binomial, né, de probabilidade, é ter um evento, né, de sucesso ou fracasso, e as duas sendo complementares, né? Probabilidade pode ser determinada em um determinado ponto, por exemplo. Então, distribuição discreta e distribuição contínua. Uma é como se fosse o inverso da outra. Eu ganho em alguma medida e tenho perda em outra, olhando por outro ângulo. Então, a probabilidade ela pode ser determinada em um ponto. Por exemplo, sair um número 6 em um dado. Eu estou querendo saber qual a probabilidade de sair o número 6. A soma de todas as probabilidades individuais totalizam 100%. Então, qual que é a probabilidade de sair um número de 1 a 6 num dado? É 100%. Mas qual a probabilidade de sair um número 6? É 1 dividido por 6. Agora, a distribuição conjunta. Então, a distribuição discreta, eu tenho a probabilidade num ponto. Eu enxergo o ponto e não enxergo o conjunto. Agora, na distribuição contínua, eu enxergo uma faixa, mas eu deixo de enxergar ponto a ponto, né? Por exemplo, né, a probabilidade que um pneu necessite ser trocado entre 50 mil e 70 mil quilômetros, né? Qual que é a probabilidade? Então, eu sei qual é a probabilidade. Deixa eu tirar aqui, gente, porque tem alguém aí, eu escuto o barulhinho e aí eu preciso admitir a pessoa aqui no lobby, né? Então aí, né, quem ficar de olho aí no lobby, né, me avisem, por favor, que daí eu vou admitindo as pessoas. Deixa eu compartilhar de novo minha tela aqui com vocês. Estatística e probabilidade. Então, distribuição contínua. Eu consigo saber a probabilidade numa faixa, mas eu perco a individualidade. A gente costuma dar como exemplo, assim, a probabilidade discreta. Eu enxergo uma árvore, mas não enxergo a floresta. Probabilidade contínua. Eu enxergo a floresta ou uma parte da floresta, mas não enxergo uma árvore individualmente, né? E aí, como já dito aqui para vocês, né, vamos para a distribuição binomial. Quais são as suas características, né, da distribuição binomial? Gente, se quiserem fazer alguma pergunta, só peça para parar, a gente para, explica de novo, faz alguma outra analogia, que é importante para a gente que vocês entendam até o momento que a gente está explicando, né, o momento que a gente parar a aula. Professor, mas tem muita coisa, vai sobrar. Se eu ficar parando para explicar, para tirar dúvida, vai sobrar conteúdo. Eu faço uma outra gravação, deixo disponível, compartilho o link com vocês do que ficar faltando. Fiquem tranquilos, né? Existem N observações ou provas idênticas. Um lote de peças, por exemplo. Existem, né, N observações. Cada prova tem 2 resultados possíveis de ocorrer, chamado de sucesso ou fracasso. Deixar claro aqui, gente, que muita gente se confunde. Quando a gente fala peça com defeito, né? Peça com defeito, encontrar uma peça com defeito numa distribuição de probabilidade é sucesso. Quando encontrar uma peça, se encontrar uma peça com defeito é sucesso, né? Então, nós temos problema de entendimento aqui, né? Porque peça com defeito, professor, não é fracasso? Não, mas o meu objetivo é
encontrar peças com defeito, ou a probabilidade de ter peças com defeito. Então, assim, o sucesso ou fracasso não está vinculado a peça boa ou peça ruim, né? Peça boa ou peça não conforme. Essa nomenclatura, por exemplo, se o seu objetivo for encontrar peças boas, peças dentro das conformidades estabelecidas, ok. Então, o sucesso é encontrar peças conforme. Aí tudo bem. O sucesso e a peça boa estão do mesmo lado. Então, depende muito do evento. Gente, mesma coisa, eu vou compartilhar novamente aqui, porque eu estou saindo da apresentação para poder admitir o pessoal. Se alguém estiver conseguindo admitir as pessoas quando as pessoas aparecerem aí, por gentileza, né, fiquem à vontade de admiti-las, né? Aí vamos aqui continuando. Então, cada prova tem 2 resultados. Já havia abordado com vocês isso, né? Temos a probabilidade de P de sucesso e 1 menos P de fracasso. E as mesmas se mantêm constante em todas as provas. Expliquei. Se eu estou procurando peça com defeito, o meu sucesso é 40%, ou 0,4. Qual que é a probabilidade de fracasso? 1 menos P. Se é 1 menos P, é 1 menos 40%. E 1 menos 40% dá o 1 menos 0,4, né? Dá o 0,6, né? Em relação aqui a esse tópico. Deixa eu colocar aqui, admitir a Janaína. Vamos mudar aqui a configuração do dispositivo, microfone, opções de reunião. Pessoas da minha organização, pessoas que eu convido, pessoas da minha organização. Todos. Ó, eu estou mudando aqui, teoricamente não vai precisar mais, né? Teoricamente, não vamos precisar mais admitir, as pessoas vão entrar direto. Se tiver alguém aguardando no lobby aí, me fala. Admitir a Cíntia, eu acho que não tem mais ninguém. Se tiver alguém aí, me avisem. Vou compartilhar novamente a tela aqui com vocês. Compartilhar aqui, falem comigo, porque enquanto eu estiver compartilhando a apresentação, eu não consigo enxergar o chat, né? Aí vocês podem abrir o microfone e conversar comigo. Todo mundo enxerga a minha tela aí? Abre o microfone aí e coloquem se estão enxergando ou não. Sim, professor. Obrigado. Sim, professor. Obrigado, gente. Então, o resultado dos eventos, provas, são independentes. Quando eu pego um resultado, o próximo resultado não depende do anterior. Vamos aqui também esclarecer. Eu tenho uma amostra de 100 corpos de prova, né? Aí, eu não vou tirando um corpo de prova e vai diminuindo a probabilidade. Eu retirei aleatoriamente aqueles 100 corpos de prova de um lote de produção. Então, o que que acontece? Não vai, o primeiro eu faço 1 dividido por 100, né? Depois eu faço 2 por 99, 3 por 90. Não, o meu lote é 100. Então, os resultados, eles são independentes. Não é porque eu achei uma peça defeituosa na primeira medida que na segunda isso impactará a segunda medida, né? Existe até um livro aí que eu vi esse final de semana que fala sobre o ruído, né? Que na realidade é estatística, mas aqui compensa não é estatística, né? É do Daniel Kahneman, e ele escreveu um outro livro chamado Rápido e Devagar, mas nesse ele aborda um juiz toma uma decisão de um caso igualzinho, né? Pela manhã. E outro juiz à tarde, ele toma uma decisão totalmente oposta. Por que isso acontece? Por conta das leis das probabilidades, não deveria acontecer esse ruído. E ele fala que é um ruído que tem que ser estudado, porque, né, dentro da estatística, dentro da matemática, dentro da modelagem matemática, né? Então, olha, a formulazinha, né, da binomial é assim.
N binomial X tem uma fórmula de calcular isso, tem uma forma no Excel, tem uma forma na calculadora. Probabilidade do sucesso elevado a X, probabilidade do fracasso elevado a N menos X. Então, isso daqui é lógico que no Excel também tem uma forma de calcular a binomial, né? Vamos aqui avançar, ó. N binomial, P de sucesso, probabilidade do sucesso, P do fracasso, probabilidade do fracasso, N, o número de testes que você fez, ou o número de corpos de prova que você pegou. X é o número de sucessos que se deseja ter, né? Então, probabilidade aqui, né? Probabilidade X. Qual a probabilidade de encontrar 4 peças defeituosas num lote de 100? Então, o X seria 4, né? E o N seria 100. Mas aí a gente vai, né? Agora, número binomial, gente, é uma formulazinha que inclui esse ponto de exclamação, chamado número fatorial. Mas o que é o N fatorial? Então, NX, né, entre parênteses aí, que pode parecer NX parênteses, não, é N binomial X, que é um instrumento matemático utilizado na análise combinatória, né? Então, o N fatorial, o que ele significa, né? É N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, até chegar ao 1. Não entendi, professor. Por exemplo, 4 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, até chegarmos em 24. Então, na realidade, é uma sequência operativa aí, única e exclusivamente. Então, vamos lá, ó. A empresa que vende ventiladores, Ventimark, efetua levantamentos e nota que 41% não pagam em dia suas compras. De 6 clientes com contas a vencer, qual a probabilidade de nenhuma conta ser paga em atraso? De, no máximo, 2 contas serem pagas com atraso. São 2 perguntas, na realidade. Pode parecer confuso aqui, né? Então, vamos lá. A empresa que vende ventiladores Ventimark efetua levantamentos e nota que 41% não pagam em dia suas compras. Veja bem, 41% atrasam. Então, 59% pagam em dia. Agora, se eu tenho 6 clientes com contas para vencer, qual que é a probabilidade de nenhuma conta ser paga em atraso? Ou seja, todos os clientes pagarem em dia. E também eu faço uma outra pergunta. No máximo, 2 contas serem pagas em atraso. Então, tem 6 clientes para pagar. No máximo, 2 clientes pagarem em atraso. Então, olha o que eu estou perguntando. Nenhum, né? Então, é probabilidade de X igual a 0. E probabilidade de, no máximo, 2. Então, eu tenho que somar probabilidade de X igual a 0, probabilidade de X igual a 1 e probabilidade de X igual a 2. E aí eu somar essas 3 probabilidades. Nenhum, 1 pagar em atraso e 2 pagar em atraso. X igual a 0. Então vamos coletar os dados, né? Probabilidade que se quer calcular. Probabilidade de X igual a 0. Probabilidade do sucesso. Sucesso, veja bem, né? Ó, frisando o que a gente acabou de falar. Não tem a ver com o evento, porque pagar conta em dia, né? Pode ser sucesso ou fracasso. Aqui, no caso, o sucesso é pagar conta em atraso, porque é o evento aleatório que eu estou estudando, né? Então, probabilidade do sucesso, 41%. Probabilidade do fracasso, 1 menos 41%, que vai dar 59%. Agora, eu tenho 6 elementos que eu estou coletando, ou seja, vão vencer 6 contas, e eu quero saber qual a probabilidade de nenhuma conta ser paga em atraso, x igual a 0, né? Agora, eu vou precisar do N binomial X, ou seja, 6 binomial 0. 6 fatorial dividido por 0 fatorial
multiplicado por 6 menos 0 fatorial. Aqui vale uma dica, né? O 0 fatorial é igual a 1, né? E por incrível que pareça, né, gente? Eu descompartilhei aqui a tela. Deixa eu só conversar aqui com vocês, né? Meu filho, no ensino médio, está tendo isso, né? Que chama análise combinatória, né? E ele não conseguia entender como 0 fatorial podia ser igual a 1, né? Porque 0 menos 1 daria menos 1, né? Porque você vai tirando até chegar no 1, como que você vai tirar do 0 até chegar no 1, né? E aí eu tive que ensinar para ele, análise combinatória vem de combinações, né? Então pense o seguinte, né? Uma fila com 2 pessoas, né? De quantas maneiras ela pode ser organizada? João e José, né? Estão na fila. Então, bom, pode ser organizada João e José e João, né? Então, com 2 pessoas na fila, só dá 2 formas, professor, que é o 2 fatorial, que é 2 vezes 1 igual a 2. E com uma pessoa na fila, só o José na fila, quantas maneiras a fila pode ser organizada? Ah, professor, só tem o José, uma maneira só. O José na fila. Tá. Agora, tira o José, não tem ninguém na fila. Quantas maneiras essa fila pode ser organizada? Que é o 0 fatorial, né? Não tem ninguém na fila. De quantas formas eu posso organizá-la? Aí alguns falam assim, professor, não dá para organizar, porque não tem ninguém na fila. Bom, a fila vazia é um estado. E eu posso organizá-la de uma única maneira, fila vazia. Então, o 0 fatorial, com esse experimento, nós podemos garantir que o 0 fatorial também é igual a 1. Então, por isso que, voltando aqui na nossa apresentação, ó, só para que vocês, né, tenham aí o entendimento, né, ó, 6, né, fatorial dividido por 0 fatorial vezes 6 menos 0 fatorial. Bom, o 0 fatorial é igual a 1. O 6 menos 0 fatorial vai ficar 6 fatorial. 6 fatorial dividido por 6 fatorial, um número dividido por ele mesmo, é sempre igual a 1. Então, a gente teve aí, né? Vamos pegar a canetinha aqui para rabiscar um pouquinho, né? Ó, a gente teve aqui, ó, igual a 1, que é o 6 fatorial dividido pelo 6 fatorial. Agora, então, ó, a formulazinha é n binomial x, 6, 0, que a gente já calculou, né? Então, já calculou que vai dar 1 aqui, ó. Agora, probabilidade do sucesso. Probabilidade do sucesso, professor, 0,41. Probabilidade do fracasso, 0,59. Só que a probabilidade do sucesso aqui, eu vou calcular elevado a x. Só que o x aqui, ó, lembram lá, a gente está calculando a probabilidade de 0 contas serem pagas em atraso. 0. E n menos x é 6 menos 0. Então, a probabilidade de x igual a 0, né, vai ser igual a 1 vezes 0,41 elevado a 0 vezes 0,59 elevado a 6. Que vai ser 1 vezes qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 e 1. E 0,59 elevado a sexta é 0,042181. Então, 1 vezes 1 vezes 0,042 vai dar 0,042, que multiplicado por 100, nós chegamos no 4,2181%. Então, essa é a maneira que a gente fazer com a continha, né? Agora, no máximo 2 contas serem, né? Aqui faltou aqui um RE, né? Aqui, ó, faltou um R, né? E um E aqui, ó. Serem pagas em atraso. Eu quero que o x seja menor ou igual a 2. Tenha no máximo 2 contas. Então, como eu quando estava lendo lá o exercício, né? A gente explicou P de x igual a 0, mais P de x igual a 1, mais P de x igual a 2.
Probabilidade do sucesso, 41%. Probabilidade do fracasso, 59%. N igual a 6, e eu quero x igual a 0, igual a 1, igual a 2. Vou ter que calcular, né? Então, igual a 0, eu já calculei, né? 4,2181%. Já está calculado, a gente acabou de fazer, né? Agora, 6, probabilidade de x igual a 1, né? 6, 1 aqui. Vou calcular 6 fatorial, dividido por 1 fatorial, que é igual a 1 mesmo, né? E 6 menos 1 fatorial. 6 menos 1 fatorial vai dar 5 fatorial. E aqui, gente, aquele joguinho, né? Eu coloco aqui 6 fatorial, né? Dividido por 5, né? Aqui. 5 fatorial, né? E aí, o que que acontece, né? 6 fatorial dividido... 6 fatorial, o que que é? É 6 vezes, né? 5 fatorial. Só que o 5 fatorial daqui, eu vou cortar com esse 5 fatorial de baixo. Só vai sobrar o número 6 em cima. Então, 6 binomial 1 vai dar 6. E eu vou pegar 0,41 elevado a x, que no nosso caso específico aqui, π de x igual a 1, é 1. E 0,59, que é a probabilidade do fracasso, elevado a n menos x, ou seja, elevado a 6 menos 1. Então, fazendo a conta aqui, a gente chega em 0,17857 ou 17,857%. Novamente, para P de x igual a 2 agora. Vamos fazer a mesma conta, o mesmo desenvolvimento e chegamos em 30,55%. Né? Fazendo o mesmo desenvolvimento aqui. Qual é o detalhe? Agora eu vou somar 4,2181, 17,857 e 30,55%. Qual que é a probabilidade de duas ou, né, x ser menor ou igual a 2, ou seja, no máximo duas pessoas pagarem em atraso, 52,62%, né? Então, aqui, ó, a gente terminou, né, ó, terminamos aqui só com essa distribuição binomial, que era o que estava faltando, a parte que estava faltando aí, deixa eu descartar aqui, a parte que estava faltando. Quem quiser, existe no Excel a funçãozinha, né, a função binomial, né, que dá para a gente trabalhar essa estatística, né? Deixa eu achar só a função aqui, dist, né? Dist_bin. Retorna a distribuição binomial, dist.bin. Dist_bin, né? Distribuição binomial. Dist_beta, dist_bin, dist_f, f, gama, tem um monte de distribuições, né? Dentro do distribinom. Então, a nomenclatura da função no Excel, gente, ó, vou colocar aqui no chat para vocês, né? Distribinom, né? E aí tem essa é a nomenclatura da função dentro do Excel, né? E aí, a gente vai continuar nessa mesma toada de falarmos sobre distribuição e vamos entrar numa distribuição muito especial. A gente vai utilizá-la, vamos avançar aqui na parte de controle estatístico do processo, carta de controle, né? Avisando aqui quem está na sala, né? Aí nós temos 14 pessoas na sala, né? Alessandra, Cíntia, Diego, Eduardo, Érica, Fabiano, Janaína, Juliana, Leandro, Lia, Lívia, Marcos e Sabrine, né? Boa noite a todos. Quem não tiver no grupo do WhatsApp, lá do seu curso, né? Eu até coloquei, vou colocar de novo aqui o meu telefone, né, pessoal? E eu vou passar para o professor Ari, quem quiser, né, entrar, que não tiver no grupo de WhatsApp,
me manda um WhatsApp, né? Coloca, né, o curso, o nome e o número de telefone com o DDD, que daí eu passo para o professor Ari, e o professor Ari adiciona vocês, né? Vamos avançando aqui, então. A gente tratou também, vamos tratar também da parte de CEP, né? Então, a parte de CEP, a gente vai falar um pouco de distribuição normal de probabilidade, né? Vamos passar, porque no vídeo inicial, e é um outro ponto também, que a gente teve algumas pessoas que me mandaram o WhatsApp, eu compartilhei o link das gravações que eu até coloquei no YouTube, né? Então, assim, eu posso compartilhar também, eu já havia mandado o professor Fernando, professor Ari, né? Mas posso novamente compartilhar com vocês. Não se preocupem, a nossa aula ela vai até às 9 horas, né? Caso não dê para a gente terminar o conteúdo na aula, fiquem tranquilos, eu gravo um complemento da aula, mando o link lá para o professor Ari para ele depositar na plataforma, né? Ou para colocar nos devidos aí grupos de WhatsApp de cada turma. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre a distribuição normal de probabilidade e cartas de controle, né? Então, assim, as cartas de controle, nós temos uma carta, inclusive, chamada carta de controle X-barra. O que é essa carta de controle X-barra? X-barra é o símbolo de média para amostras. Quando a gente fala, então, de X-barra, a gente está falando única e exclusivamente, né, de carta de controle para as médias. E como a média se comporta, né, como a média se comporta em relação dentro da amostra. E aí a gente vai verificar que a média se comporta dentro de distribuições binomiais, a maioria dos casos. E isso vai ajudar a gente a ter noção de probabilidades. Vamos explicar o porquê. Novamente, pessoal, vou compartilhar aqui com você a telinha para a gente ir repassando, só para não fugir nenhum ponto aqui. Como a gente tem conta, né? Eu prefiro que a gente compartilhe a tela aqui juntos, né? Para que a gente não tenha, não fique nenhum gap, né? A gente esqueça de falar alguma coisa. Então, deixa eu ver aqui. Se vocês estiverem vendo a minha tela aí, por gentileza, alguém abre o microfone aí e fala assim, estamos vendo, professor. Sim, estamos vendo. Então, essa curva que está aí na tela de vocês, que eu coloquei ela na vertical, né? Ela é chamada de curva do sino, curva de Gauss ou curva normal. E aí a gente vê que dentro... deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. A gente tem um limite aqui, né, de a média mais 3 sigma e a média menos 3 sigma, né? E aqui o comportamento das peças dentro da amostra, né? Aqui, na realidade, seria um limite superior de controle. Aqui, um limite inferior de controle. Então, os defeitos dentro de uma produção, eles estão distribuídos, né, dentro de uma distribuição normal de probabilidade. Mas por que isso é importante, professor? Bom, essa função estrambólica aí que a gente chama de função densidade de probabilidade. Quem já estudou um pouco de engenharia, estudou cálculo diferencial, cálculo integral, sabe que a distribuição normal, a probabilidade, nada mais é que a área debaixo de uma curva dessa função e calculado de um ponto a outro, onde, como eu não tenho uma fórmula para calcular essa área, eu uso a integral do cálculo integral para obter essa probabilidade. Não vamos fazer isso aqui é só curiosidade para que você entenda o processo. A distribuição normal padronizada
tem como fundamento básico a média igual a 0 e o desvio padrão igual a 1. Podemos calcular, professor, de distribuição normal não padronizada? Agora com o Excel, sim. Mas imagine que antigamente, sem função, sem tabela, sem nada, nós precisaríamos, né, de uma tabela para cada média e cada desvio padrão. Por isso que padronizou-se uma tabela, né, onde a média, né, é igual a 0 e o desvio padrão é igual a 1. A gente vai ensinar vocês como padronizar, né, os dados da amostra para que a gente possa utilizar tanto a tabela como o Excel para calcular. Então, para trabalharmos, né, na distribuição normal, a gente vai calcular esse número Z aqui. Z é o número da distribuição normal padronizada. X menos a média dividido pelo desvio padrão. Na realidade, o X é a variável que eu estou querendo calcular a probabilidade. Mi é a média e sigma é o desvio padrão. Quando eu tiro de um dado a média e divido pelo desvio padrão, eu estou deixando aquele dado com a média igual a 0 e dividindo pelo desvio padrão, eu estou deixando aquele dado com desvio padrão igual a 1. Aí eu posso usar uma tabela de distribuição normal padronizada para encontrar probabilidades a partir dos dados. Então, aqui, gente, requer muito análise. Qual é o tipo de problema que eu estou enfrentando? Por quê? A leitura do problema ou da situação em campo é muito importante. O Excel calcula para você? Calcula. Mas se você não souber com qual caso você está lidando, o Excel não vai te ajudar. Ele vai te atrapalhar, inclusive. Então, é melhor você pensar no problema, verificar qual é a tipologia do caso que você está lidando, para depois se debruçar em cima da planilha do Excel ou até mesmo do cálculo manual. Média populacional consiste na indicação da posição central da distribuição, já viu isso? Novidade nenhuma. Desvio padrão populacional refere-se à dispersão da distribuição, ou seja, o desvio padrão é aquela medida de desvio padronizada. E o sigma, né, que muitos de vocês conhecem, da área da qualidade, né, da área da produção, com o processo do 6 sigma, né, o quase zero defeitos, né? Então, eu tenho aqui a curva, novamente, a média ali no meio, o desvio padrão, né? É o desvio para cada lado, ou para mais ou para menos. E aqui é onde eu começo a entender o que essa curva quer dizer. Ou seja, eu sei que se eu pegar a média, por exemplo, a média é igual a 10 e o desvio padrão é igual a 1. Então, se eu tenho que 68,26 dos dados, 68,26 dos dados estarão entre, o que eu falei? Média 10, desvio padrão igual a 1. Então, vai estar entre 9 e 11. Por quê, professor? A média não é 10? 10 menos 1, 9. 10 mais 1, 11. Eu sei que eu terei 68,26% de probabilidade de encontrar uma peça com as medidas entre 9 e 11. Por quê, professor? Por causa da distribuição normal de probabilidade, calculada em cima da média e do desvio padrão. 4 sigma, quando eu chego em 4 sigma, eu já passo a ter somente 0,03 e 0,03, né? Vamos dizer assim, não conformes, né? Então é muito pouco. Eu tenho 99,994% de estar entre 6, que é 10 menos 4 sigma, e 16, que é 10 mais 4 sigma, né? Então, se o sigma, o desvio padrão, for 1, né?
desculpe, se o desvio padrão for o 1, nós temos 10 menos 4, 6, e 10 mais 4, 14. Então, entre 6 e 14, não 6 e 16, como eu havia falado, entre 6 e 14. E nós temos 99,994% de probabilidade de encontrar um elemento dentro destas medidas, né? Então, é assim que eu transformo média e desvio padrão em probabilidade. Na curva da distribuição normal, os pontos têm maior probabilidade de ocorrência próximo à média. Confere, né, gente? Ó, quanto mais próximo à média, mais, né, ó, maior probabilidade. Lembre que a área debaixo da curva, né, e quanto mais para o lado eu vou indo, né, menor é a probabilidade. A área debaixo da curva indica qual é a probabilidade. Então, se eu calculasse essa área aqui debaixo da curva aqui, ó, ela é bem maior que essa pequenininha que eu desenhei aqui do lado. Probabilidade de ocorrência próximo à média. E quanto mais distante da média estão, menor probabilidade de ocorrência está associada a estes pontos. Distribuições. Então, a área abaixo da curva é igual a 100%. Distribuição normal, a gente utiliza acima de 30, na realidade é acima de 100. Acima de 30 elementos, nós conseguimos fazer uma aproximação para a distribuição normal. Ou seja, né, vamos errar um pouquinho, mas a gente pode utilizar a distribuição normal. Probabilidade pela tabela é metade da curva, sempre entre 0 e A. A gente já vai explicar isso, calma, não, né? Fiquem afoitos, né? Probabilidade pelo Excel é calculada sempre de menos infinito até A. Aqui já mora um perigo, né? Porque a probabilidade numa tabelinha que a gente vai dar é você calcula de um jeito. O Excel te traz de um outro jeito. Então, assim, você tem que saber qual instrumento eu estou utilizando. Estou utilizando a tabela ou estou utilizando o Excel? A gente vai fazer alguns exercícios aqui, utilizando um e outro método para que vocês possam verificar como a gente trabalha. Vou descompartilhar aqui, gente, um minuto, né? E aí, gente, até agora, muito difícil, muito fácil, só tô revendo o conteúdo, professor, nunca tinha visto isso na minha vida e já tô quase chorando. E aí, escrevam no chat se não puderem falar ou falem comigo aqui. Tem alguém escrevendo, vamos aguardar um minutinho aí, pessoa escrever. Também podem abrir o microfone e falar aqui com a gente, fiquem tranquilos. Isso, né? Ó, estou gostando, mas tenho dificuldades. É assim, gente, não é o métier de todo mundo. O pessoal pensa assim, quando você fala que trabalha com produção, ou quando falam que você trabalha na gestão da qualidade, aparentemente o pessoal associa que a pessoa adora números, né? Não necessariamente, né? Assim, eu já trabalhei com pessoas de ensaios que mexia, né, com ensaio destrutivo para junta soldada, que assim a pessoa detestava número, mas ela analisava, fazia a análise da junta soldada como ninguém. Aí, assim, é lógico, é um ótimo profissional, independente de saber lidar com números ou não. A gente está aqui alegando que isso é um conteúdo importante e um conteúdo que faz um diferencial no momento que você precisa avaliar um processo. Mas isso não vai tirar o mérito de quem é bom naquilo que faz, né? Ensaio metalográfico, né? Ensaio de junta soldada, por exemplo, né? Estou colocando aqui para vocês que é a experiência que a gente tem, né, em relação a esse ponto. Bom, vamos lá. Vamos lá aqui. E para distribuição. Área abaixo da curva, probabilidade e tal, Excel. Então, vamos lá.
Deixa eu compartilhar de novo minha telinha aqui com vocês, que eu... Aqui. Me digam aí se estão vendo minha tela, por gentileza. Algum de vocês digam aí. Tranquilo, professor. Obrigado. Então, como que a gente vai fazer? Vamos utilizar a distribuição normal de probabilidade, né? Vamos aqui padronizá-la, né? Fazer x menos a média dividido pelo desvio padrão. Aqui é a tal da tabela, né? Ó, da tabela Z, né? Então, eu tenho 0,01, não, 0,40, ó, 0,4 aqui, e 7, 0,47. O que eu teria que fazer, né? Teria que caminhar nessa linha do 0,4 até chegar aqui, ó, no 7. Ou seja, qual que é a probabilidade de Z, né, ser 0,47, né? 0,1808%. A gente vai aprender a mexer com essa tabelinha aí, né? Para que a gente não tenha. Ó, distribuição normal. Mas como utilizar a tabela? Eu tenho um conjunto de dados onde a média populacional é 200 e o desvio padrão é 45. Eu quero saber a probabilidade, né, de encontrar x igual a 220. Então, vamos lá, é 200 milímetros, né? Você está cortando aí uma peça de alumínio e a espessura tem que ser 200 milímetros, né? E você quer saber qual a probabilidade de quando essa peça sai, né, ou chega para você, né, uma peça grande, dela ter 220 milímetros. Porque sua máquina só corta até 200 milímetros, por exemplo. E aí você vai fazer o Z, calcular o Z. 220 menos 200, que é x menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então, 220 menos 200, dividido por 45. Eu chego em 0,44. É lógico que você aproxima para duas casas decimais, porque a nossa tabela ela só cobre até duas casas decimais. No Excel, você poderia fazer com infinitas casas, né? Já vai verificar isso. Então, 0,44, ó, 0,4 aqui, né, ó. E 0,4, eu vou até 4 aqui, 0,44. 1.700. O que significa esse 1.700 aqui? 0,17 ou 17%. Né? Então, assim que eu acho a probabilidade dado um conjunto de dados e uma probabilidade que eu quero achar de um determinado elemento. Aí que tem os casos. Peço que vocês prestem atenção. Cada caso desse é uma situação. Este caso aqui, ó, quando eu tenho o número aqui, é só fazer a leitura direto. Eu estou calculando P de x igual a 0 até P de x igual a A. Então, eu estou pegando aqui nesse intervalo, né? Qual que é a probabilidade de uma, vamos dizer assim, de um computador durar entre 0 e 1.000 horas, né, de uso? Então, 0.000 horas, o A ali, é lógico que eu vou calcular o Z, né? Mas eu já faço a leitura direto na tabela. Caso 2, quando eu quero saber acima de A, né? Olha, quero saber a probabilidade de um computador durar mais que 1.000 horas. Se é mais que 1.000 horas, eu vou querer saber do A para frente. E aí é o seguinte, se a tabela, né, me calcula de 0 até A, eu tenho que pegar metade da curva, gente, abaixo da curva inteira é 100%. Então, metade é 50. Mas só que se eu tenho numa metade 50, na outra metade eu tenho também 50. Então, no lado direito inteiro, eu tenho 50%. Se de 0 até A
é P de 0 até de 0, probabilidade de 0 até A, eu tenho que tirar de 50% ou de 0,50 essa probabilidade. E aí eu vou ter a área cinzinha aí. Da mesma maneira que se eu tenho menor que A, probabilidade de X ser menor que A, qual a probabilidade do computador durar menos que 1000 horas? Qualquer uma, né? Qualquer menos de 1000 horas. Na realidade, eu vou ter que calcular aí toda essa probabilidade. Só que um lado da curva já está calculado, porque um lado da curva é 50. E o outro lado, professor? Bom, o outro lado eu vou ter que adicionar a probabilidade da tabela calculada entre 0 e A. Esse é o caso 3. O caso 4, né? Eu tenho um número diferente, né? Num lado da tabela e outro número. Qual que é a probabilidade do computador durar entre 300 e 1000 horas? Bom, eu tenho ali o B, que vai ser um número Z padronizado, gente, né? Pode ser negativo. Por exemplo, se eu quero saber, vamos dizer que a média aí, né? A média seja 200, né? E eu quero saber, né? Vamos dizer assim, a probabilidade de estar entre 100 e 1000. Bom, é fácil, professor. 1000 menos 100 vai dar 900, divide pelo desvio padrão. Ok. Mas quando eu tenho 100, 100 menos 200, que seria a média, vai dar um número negativo. Não estamos falando do 100, né? Por exemplo, a probabilidade de durar 100 horas. Não é isso, né? Por quê? Porque o número negativo é o Z da distribuição normal de probabilidade. Então, na realidade, eu vou ter dois. Eu vou ter que calcular de 0 até B, mais a probabilidade de 0 até A. Como a curva de Gauss, curva do sino ou curva da distribuição normal, elas são espelho, né? Elas são simétricas, né? A gente vai conseguir juntar essas duas probabilidades. Aqui, gente, é o caso 4, né? Só que nós temos o 4A, quando os dois números são positivos, né? Então, se você calculou o Z1 e o Z2 e os dois deram positivos, aí eu tenho que calcular de 0 até A. Então, ó, aqui, de 0 até A, eu vou calcular. E vou retirar esse pedaço aqui, de 0 até B. Então, olha, diferente daqui, ó, de B até A. Eu tenho que somar as duas probabilidades. De B até A, mas quando eles estão no mesmo lado, ou seja, os dois são positivos, eu vou ter que calcular de 0 até A e tirar a parte de 0 até B, subtrair. 4B, os dois estão do lado negativo, né? O B depois do A. Eu vou ter que calcular de 0 até B, então calculo tudo isso, né? Ó, de 0 até B. E tiro essa parte aqui, ó, que é a parte, né? Eu tiro essa parte aqui, ó. Subtraio essa parte aqui, que é a parte, né, de 0 até A. Esse é o caso 4B. O caso 5, eu quero saber maior que B, só que o B deu negativo. Então, eu quero saber toda essa parte aqui, né? Como que eu calculo? Bom, o lado direito, nós já temos que é 50. Eu preciso calcular de 0 até B e somar os dois, que é 0,50 mais a probabilidade de 0 até B. Temos mais um caso, né? Eu acho que é o último, né? X menor que B, né? Aí o que eu tenho que fazer? Calculo de 0 até B e tiro, né? De 0,50, eu tiro a probabilidade de 0 até B. Ah, professor, não entendi nada. Não entendi nenhum desses casos, né? Então, vamos tentar, né, pensar como seria, né, um problema real. Ó, em uma amostra de pneus com tempo de vida média de 30 mil quilômetros,
e desvio padrão de 2.500 quilômetros, deseja saber qual é a probabilidade do pneu durar até 33 mil quilômetros. Ou seja, quero saber a probabilidade do pneu durar de 0 a 33 mil. Então, vamos calcular primeiro qual que são os passinhos. Primeiro passo, calcular o Z, né? O Z da distribuição normal de probabilidade. Como que eu calculo, professor? Bom, vou ter que tirar a média, 33 menos 30 mil, que vai dar 3 mil, e dividir pelo desvio padrão, que é 2.500. Vai dar 1,20. Se eu localizar Z na tabela, temos 0,3849. Ó, então, 1,20, né? Eu venho aqui, ó, no 1 e vou até aqui, 1,0, né? 1,2. E quando cruza, né, as duas, né? Eu acho que temos aqui, né? Não sei se está dando para ver direito, né? 0,3849 ou 38,49%. Igual ao caso 1, né, ó. Eu tenho 1,20 aqui, né, ó. 1,2. 1,20. E aí já calculei, a probabilidade deu 38,49%. Agora, né, como que eu faço isso no Excel? Né? Ah, no Excel é fácil, professor, achei a fórmula aqui, é distnorm P igual distnorm P, e eu coloco 1,20 entre parênteses, e só que quando eu dei o Enter, professor, deu 0,8849. O senhor falou que deu 0,3849, deve ter alguma coisa errada aí. Pois bem, o que acontece, né? O Excel, ele calcula de menos infinito até o número. Então, ele calculou de menos infinito até 1,20. Só que de menos infinito até 1,20, ele pegou todo o lado esquerdo, ó, vamos voltar ao desenho. Ele pegou todo esse lado, então ele veio caminhando, ó. Ele veio caminhando aqui, ó, até o ponto, né, ó, até esse ponto aqui. Só que ele pegou inadvertidamente todo esse ponto. O que eu preciso fazer? O Excel já fez as contas, gente. É só eu interpretar. Ah, o Excel pegou 0,8849, mas para esse caso específico, eu tenho que tirar 0,50. Então, 0,8849 menos 0,50, 0,3849 ou 38,49%. Igual ao caso feito com a tabela. Então, ó, a gente calcula pelo Excel, vamos mais rápido, poupamos tempo, né? E chegamos no mesmo resultado. Aqui a gente vai pular, né? Que era para você refazer o exercício no Excel, tal. Vamos acelerar, dado aí o tempo, né? Às 8 horas já, e a gente provavelmente vamos ficar lá um rabichinho para gravar, um pouquinho para gravar, mas a gente grava e distribui para vocês, fiquem tranquilos. Quero saber até aqui, gente, né? Vamos descompartilhar aqui. Se temos alguma dúvida, se tá. A gente pode continuar, querem que a gente volte e reveja algum ponto que a gente fez até agora. É lógico que, né, requer que, assim, vocês depois, né, reassistam a aula, façam com tranquilidade. Se tiverem dúvida, né, nossa, meu professor, ele não cansa de colocar o telefone dele aí, para que vocês se sintam seguros e saberem que tem apoio caso precisem de alguma coisa. Estou colocando aí o meu e-mail também, né? Então, caso precisem de alguma coisa, professor, eu tive uma dúvida aqui. Professor, a atividade não está entrando. Professor, olha, a questão está com alternativa errada. Passem para mim. Muitas coisas não sou eu que resolvo, é o professor Ari, é o pessoal da produção de conteúdo, mas daí a gente alerta para que eles acertem, né? Então, eu acho que essa comunicação aí é legal para que a gente possa fazer os devidos alertas, né? E a gente melhore também, né? Ninguém é perfeito.
Então, gente, vou continuar. Então, se está todo mundo aí sem dúvida ou, né, vamos dizer assim, em estado de choque, né, que a gente fala, vamos dar continuidade aí, né? Quando verem minha tela, me avisem aí que é para eu poder continuar. Estão vendo o segundo problema? Está aparecendo. Ah, obrigado, querida, obrigado. Em uma amostra de pneus com tempo de vida média de 30.000 quilômetros e desvio padrão de 2.500, ou seja, os mesmos parâmetros, deseja saber qual é a probabilidade do pneu durar entre 24.000 e 33, ou seja, já mudamos aqui. Agora eu tenho 24 a 33. Ah, professor, mas é aquele caso que os dois são positivos, né? Não sei, porque eu preciso calcular o Z da distribuição normal de probabilidade. E isso que vai me indicar se, né, eu preciso, né, eu vou entrar numa parte negativa da tabela ou não, para ver qual caso que mais se assemelha a esse que eu estou analisando. Bom, vou calcular o Z padronizado, 24 menos 30, que é o número menos a média, dividido pelo desvio padrão. Como 24 menos 30 deu 6.000 negativos, quando eu divido por 2.500, deu menos 2.040. Se eu for localizar na tabela menos 2.040, vai dar Z igual a 0,4918, né? Pela tabela. Então, eu tenho essa probabilidade. Agora, quando eu faço do 33.000, vai dar 1,20. A gente já calculou 33.000 menos 30 dividido por 2.500, deu 1,20. Localizando o Z na tabela, a gente vai ter 0,3849. E aí eu vou precisar saber, ó, né? Então eu quero saber o pneu dure de 24 a 33. Só que eu tenho que trabalhar com do menos 2,40 e mais 1,20. E eu tenho que saber qual que é o caso, né? Qual que é o caso? Por quê? Eu tenho aqui, pela tabela, quando eu calculo com a tabela vai me dar daqui até aqui. E a tabela vai me dar dali até aqui. Então, pela tabela, é só fazer a soma. 0,3849 e 0,4918. Por quê? Eu estou somando essa parte com essa parte. Ok, sem problema. Vou somar as duas. Agora, quando eu fizer pelo Excel, vai ser a mesma... Eu vou utilizar a mesma coisa? Eu vou somar, calcular os dois e somar? Bom, vamos ver. Quando eu faço dist norm P de 1,20, eu tenho 0,8849. Então, ele calculou de menos infinito até 1,20. E dist norm P menos 2,40 vai dar 0,0082. Ou seja, ele calculou de menos infinito a 0,082. Para eu saber essa área agora, eu vou ter que retirar ao invés de somar. Eu vou ter que pegar de menos infinito a 1,20 e tirar de menos infinito até menos 2,40. E aí, vai me dar 0,8767. Espero que tenha dado o mesmo resultado. Ó, 0,8767. Então, pela tabela, olha que coisa, pela tabela eu preciso somar. Quando eu faço com o Excel, eu preciso subtrair. Professor, não entendi essa coisa do Excel ter que subtrair. Bom, o Excel, quando eu vou calcular o A, o Excel vai chegar até aqui, ó, até esse ponto. E quando eu vou calcular o B, o Excel vai chegar até aqui, ó, só. Então, na realidade, o que eu quero é essa diferença. Então, eu vou pegar todo esse pedaço, ó, todo esse pedaço, menos esse pedaço aqui do B, ó. Menos esse pedaço do B, do menos infinito até B. Ficando só com a área cinzinha do meio. Isso pelo Excel, né? Agora aqui, ó, supondo que a renda média de uma grande comunidade na cidade de Itapipoca possa ser razoavelmente aproximada por uma distribuição normal. A gente fala assim, produção, gestão da qualidade, né? E a gente pensa logo numa fábrica, né, gente?
Mas a área de serviços financeiros, elas estão evoluindo a passos largos, com gestão da qualidade e com administração da produção, né? Então, digamos aqui, uma grande operadora de crédito dessa cidade. É interessante saber, eu pegando aleatoriamente uma pessoa, qual é a probabilidade da renda dela estar situada em alguma faixa. Isso facilita para mim o processo de análise de crédito. Vide aí algumas grandes operadoras da área de crédito digital, as chamadas fintechs, né? Então vamos lá, ó. Uma distribuição normal e essa distribuição tem média 15 mil, ou seja, a média de renda da cidade é 15 mil. E desvio padrão de 3 mil, ou seja, a faixa de variação está entre 12 e 18. Qual que é a porcentagem da população? Qual a porcentagem da população terá renda superior a 18.600? Ou seja, se eu pegar alguém aleatoriamente na cidade, qual a probabilidade da renda dela ser superior a 18.600? Maior que 18.600? Vamos padronizar primeiro, né? A gente já aprendeu, a média é 15, o desvio padrão é 3. Eu vou padronizar primeiro, então eu vou pegar 18.600, que é o dado que eu estou querendo saber, tirar a média e dividir pelo desvio padrão. Então vai ser 3.600 dividido por 3.000, que vai dar 1,2, né? 1,2. Aí eu vou, que caso que é? Eu estou querendo saber o caso em que a probabilidade é maior que 1,2, ou 18.600. Para saber isso, eu tenho que, neste caso aqui, ele vai se situar no caso 2. Eu tenho que pegar pela tabela, eu vou pegar o 0,50 e retirar a probabilidade que eu encontrei na tabela. Então, 1,2, né? Eu tenho que é 0,3849. Vou tirar de 0,50, que é a metade ali da curva de Gauss, a probabilidade, né? De metade da curva do sino simétrica, né? Eu tenho 0,50 menos 0,3849. Então, a probabilidade de encontrar alguém que ganhe, né, 18.600 é 11,51%, ou seja, 0,1151. E aí, né? Vamos voltar aqui, vamos ver se eu calculei aqui no Excel. Ó, quando verificamos na tabela, na primeira coluna, a tabela localizamos os números 1,2 e na primeira linha o número 00. O cruzamento da linha com a coluna nos fornece a probabilidade acumulada de 0 até 1,2, que nesse caso é 0,3849. Como a tabela fornece somente a probabilidade de 0 até z, devemos subtrair de 50% para obtermos a probabilidade acima de 1,2. 0,50 menos 0,3849, ou 0,1151, ou 11,51%. Agora, no Excel, né, como que a gente vai fazer? Né? Para calcular, faremos no Excel 1 menos dist-norm P, né, 1,2. Por quê? Né? Por quê? Porque nós temos esse caso. Lembrando que o Excel ele vai calcular de menos infinito até o ponto. E eu quero a área que está depois do A, a área em cinza. Só que a área debaixo da curva, gente, é 0,50 de um lado e 0,50 do outro. Então, eu tenho 1. Então, essa área debaixo da curva, nós teremos, né, 1 menos a probabilidade de 0 até A. Com isso, se eu fizer no Excel, quando eu calculo no Excel Z 1,2, eu terei, né, 1 menos 0,8849, que o Excel me dá. E aí vai dar 0,1151 ou 11,51%. Teremos diversos exercícios nessa faixa de trabalho, né? Assim, para vocês resolverem. Ah, professor, mas eu ainda não comecei a fazer. Tentem resolver, tendo dúvida, retornem aqui para que a gente possa trabalhar, né? Cartas de controle, gente, nós possuímos 3 cartas de controle, né? Carta X-, carta
que é a chamada carta de médias, né? A carta sigma ou carta S, né? Porque nós estamos falando de amostra, né? Que é a carta de desvios padrões, a carta de desvio padrão, e a carta de amplitude, chamada carta R, porque vem de range, de maior menos menor, né? Então, nós vamos dar exemplo desses 3 modelos de carta. Nós temos mais um tópico para adicionarmos a essa parte da estatística, que é a regressão linear, utilizado como tópico para previsão de quando o processo sairá de controle. Então, nós vamos fazer aqui rapidinho, manualmente, e como a gente faz pelo Excel. O Excel, inclusive, tem 2 métodos. Vamos trabalhar só com o método linear, mas você consegue, né, gerar a fórmula de 2 maneiras. Vamos dar aqui rapidamente para que vocês possam entender essa ferramenta muito poderosa do Excel, que é a regressão, né? E a regressão nós utilizamos muito para fazermos previsões. Esse é um dos principais motivos de utilizar a regressão, que nos auxilia na tomada de decisão, né? Vamos lá, então. Ó. Vamos aqui, vou retornar para compartilhar aqui com vocês nossa telinha. Estão vendo aí minha telinha, gente? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Então, vamos, controle estatístico de processo, vamos trabalhar com previsão, que é o pontapé inicial de tudo, né? Eu preciso ter previsões. Previsão de quanto eu vou produzir, de quanto eu vou vender, de quanto matéria-prima eu vou gastar, né? De quantos defeitos eu terei na minha produção. Com base nesse conjunto complexo de informações, eu consigo errar menos. Não é que eu não vou errar, eu vou errar. Mas eu consigo errar dentro de uma faixa aceitável do processo. E aí a gente vai utilizar métodos matemáticos, função do primeiro grau, ou uma função linear que relaciona o x com o y. Nós temos aí um tópico mais avançado, que seria a análise de séries temporais. Quem tiver interesse depois pode pesquisar um pouco mais a respeito desse tema, né? Então, há sempre uma tendência, sazonalidade, ciclicidade, né? Mas quando a gente está trabalhando com análise de séries temporais, né? Lógico que aqui a gente está utilizando uma ferramenta matemática que nos permite melhorar a nossa previsão. Se eu não uso nenhuma ferramenta, a regressão me ajuda a melhorar. Não quer dizer que a regressão não erre, ou que seja a 8ª maravilha do mundo na modelagem matemática. Não. A análise de série temporal, ela já é muito mais parruda e ela leva em consideração alguns elementos que a regressão linear, simplesmente, ela não leva, né? Então, a gente pode dizer que é uma ferramenta boa para se utilizar, não é a melhor ferramenta existente, mas se você não usa nenhuma ferramenta para fazer previsão, ela é uma ótima ferramenta. Y igual a mx mais b. M é o coeficiente angular, que dá a inclinação da reta. B é o coeficiente linear, que dá onde a reta corta o eixo do x. E aí a função do primeiro grau, né? Y igual a 2x mais 1. Função crescente, função constante, função decrescente. Ou seja, conforme o x cresce, a função decresce. Crescente, conforme o x cresce, o y da função cresce junto. E aqui, conforme o x cresce, a função permanece constante. Aqui são as fórmulas que a gente vai utilizar para resolver. Vamos resolver um manualmente, gente, só para rapidinho, para não dizer que a gente não falou como resolve, e depois passamos para o Excel para auxiliar as nossas contas, nossos cálculos aqui. Então, eu tenho uma amostra, né? Eu tive 3 defeitos. Amostra 2, eu tive 5 defeitos. Amostra 3, eu tive 7 defeitos.
Na amostra 4, quantos defeitos eu terei? Parece que está crescendo linearmente. Alguém aí falaria, professor, isso é muito fácil. 3, 5, 7, será 9. Tudo bem, mas quando os números não são tão perfeitos assim, ou seja, que você bate o olho e você consegue fazer um chute calculado e acertar por conta de uma função que foi utilizada para a geração destes números, esse instrumento de regressão linear, você poderia utilizar para te ajudar. Vamos lá, então. X, 1, 2 e 3. O Y, que são os números, né? O resultado, 3 defeitos, 5 defeitos, 7 defeitos. X vezes Y, 1 vezes 3, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 7, 21. X ao quadrado, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Não vou precisar aqui, a gente não vai calcular o R quadrado, não vou precisar aqui nem o coeficiente de correlação, eu não vou precisar do Y quadrado. E aí vou somar todo mundo. 1 mais 2 mais 3, 6. 3 mais 5 mais 7, 15. 3 mais 10, 13. Mais 21, 34. 1 mais 9, 10. Mais 4, 14. Aí esses dados que eu obtive, eu vou jogar dentro da fórmula, sendo que o N, professor, o N minúsculo, o que é? É a quantidade de dados que eu tenho. A quantidade de dados é N. Então, eu vou fazer aqui, 3 vezes x vezes y. Então, aqui é 34. 3 vezes 34 menos. Menos aqui. Somatório de x. Somatório de x é 6. Vezes somatório de y. 15, 6, 15, né? E 34 a gente já usou. O professor, por que 3? Quantidade de pares de dados. 1, 2, 3. Quantidade de pares de dados. O N novamente na parte de baixo, 3. Vezes somatório de x quadrado. 14. 14. Menos 6, que é a somatório de x elevado ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Quando eu faço essa continha, aí depois convido vocês, né, na calmaria e recesso, né, depois do lar aí estudando, né, você refaça essas contas. Então, cheguei no m igual a 2. Como eu calculo o coeficiente b? Né? Como que eu calculo o coeficiente b? Vou pegar a somatória de y, que é 15, 15, menos m, que eu acabei de calcular, que é o 2, vezes somatório de x, que é o 6, veio daqui, 6. Tudo isso dividido por 3. O professor, não estou vendo 3. 1 par de dado, 2 par de dado, 3 pares de dado. O N é quantidade de elementos que você está analisando. O B deu igual a 1. Né? Lógico que a minha função, então, é 2x, que é o mx mais b. 2x mais 1. 2x mais 1, qual que é a previsão, então? 2 vezes x mais 1. Mas o x é igual ao quê? O x é igual a 4. Lembrando que aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. E aí, 2x mais 1 vai ser 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Olha, parece que a percepção de vocês estava correta. E parece que a formação ou formulação deste modelo, desta forma, também está correta. Agora, vamos aqui, né, na HP12C, que é uma calculadora, vou passar rapidinho, aqui tem o passo a passo para vocês verem como faz a regressão na calculadora. Na calculadora científica, alguns vão ter até saudade dessa calculadora, né? Então, assim, passar rapidinho, tem o passo a passo, regressão linear, shift mod clear, vou limpar com a tecla 3 no AL, vou dar igual para resetar todas as funções, né? Então, mod clear de novo, aí eu acesso 3 aqui, que é a função do reg na calculadora, que é da regressão. Depois vou escolher lin. Isso aqui é só para efeito de
né? Curiosidade, gente, né? Lean. A vírgula que eu utilizo para separar os números entre um dado e outro, por exemplo, é 1 com 3, 2 com 5, 3 com 7, né? Então eu uso essa vírgula não funciona como separador de decimal, e sim só nas funções estatísticas para separar um número do outro. 1,3, né? Memória mais, vai aparecer n igual a 1, ó. N, o primeiro par de dados inserido na calculadora. 2,5, memória mais. 3,7, memória mais. Shift SVAR, vou apertar o Shift lá da calculadora, que está aqui, ó. Vou apertar o SVAR, que está aqui no 2. Isso é mais em termos de curiosidade, gente. E aí vou com a setinha para o lado, para a direita, A, B e R. A é o coeficiente linear, B é o coeficiente angular e R o coeficiente de correlação. Vai aparecer 1 na tela, né? E a gente já montou 2 vezes x mais 1, que são os dois resultados que aparecem. Não temos intervalo. Agora assim, peço que vocês prestem atenção um pouquinho. Deixa eu até descompartilhar minha tela aqui. O que acontece, né? A regressão, ela está no seu Excel para você trabalhar. Só que muita gente clica lá em dados e não tem a análise de dados. Então, no slide, eu estou colocando um passo a passo para que você, caso não tenha ou nunca tenha trabalhado com a regressão no Excel, você consiga entrar na função de análise de dados para conseguir operacionalizar. Porque às vezes, muitas vezes, você vai lá na análise, em dados, e vai ver lá no finalzinho que não tem nada, né? Então, vamos ver como que faz isso? Vou compartilhar novamente minha telinha aqui com vocês. Verifique se vocês estão vendo aí, me deem um aviso, por gentileza, pessoal. Sim, professor. Sim, senhor. Obrigado, gente. Por nada. Eu sei que é um conteúdo pesado, né, assim, mas é um conteúdo necessário. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas por que o pessoal de engenharia, né, o pessoal de física, né, tem pessoal dessas ciências, chamadas ciências mais duras, tem tanta matemática, né? Não é a matemática em si, mas é a criação de um pensamento analítico na solução de problemas. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu estou até hoje projetando prédio e trabalhando em obra e eu nunca usei cálculo 1. Mas, na realidade, as soluções dos problemas que ele cria, ele utiliza aquele raciocínio analítico criado lá na resolução de problemas de cálculo, né? Então, mais como uma curiosidade também. Então, você vai entrar lá no Excel, em arquivos, né? Você vai entrar em opções. Aí, de opções, quando aparecer, você vai em suplementos. De suplementos, vai aparecer aqui suplementos de Excel, você vai clicar em ir aqui, ó, ir. E aí você vai colocar um flag aqui em ferramentas de análise, pode colocar ferramentas de VBA também, e Solver, que é uma outra ferramenta muito poderosa do Excel. E aí, quando você clicar agora em dados, vai aparecer aqui do lado análise de dados, que é um conjunto de funções novas que um conjunto de funções novas, né, que o seu Excel não possuía. E aí você vai ver, quando você clica em análise de dados, vai ter lá histograma, média móvel, geração de número aleatório, percentil e regressão. Clicando na regressão, né, você vai ter. Então, eu coloquei aqui o mesmo exemplo, ó. 1 com 3, 2 com 5, 3 com 7. Vou clicar em dados. Quando eu clico em dados, vai aparecer análise de dados. Vou clicar em análise de dados. Vou clicar em regressão.
E aí, intervalo Y de entrada e intervalo X de entrada. É a única coisa que eu preciso selecionar. Quando eu clico nesse botãozinho aqui, ó, ele me retorna a planilha. E aí eu seleciono os valores de Y primeiro, né? E aí depois, voltei, clico nesse outro botãozinho e seleciono os valores de X. E aí volto para cá, clico em OK aqui, OK. E aí ele já vai me soltar a planilha de regressão. Como vocês podem perceber aqui, ó, eu tenho a intersecção e a variável x1. A variável x1 resultou em 2, que é o 2, que é o número que acompanha o x, o coeficiente angular. O 1 é o coeficiente linear, então vai ser y igual 2 vezes x mais 1. Professor, e esse número aqui que saiu aqui em cima que o senhor pintou de amarelo, o r quadrado? Esse número é o seguinte, gente. Quanto mais próximo de 1 estiver o r quadrado, melhor é o modelo. É lógico que aí deu 1, é 100%. No máximo ele chega em 1, gente. Por quê? Porque 1 é um modelo perfeito, né? 1 é um modelo onde você vai conseguir prever 100%. Acontece isso sempre, professor? Nunca. Nunca você vai conseguir gerar uma função que prevê 100% de um processo, né? Muito difícil isso acontecer, né? Eu, na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, nunca peguei um modelo desse que a gente conseguisse prever 100%, né? É lógico, tirando aí de previsão, né, gente? Tirando a morte, né? Que se você nasceu, tá vivo, você vai morrer. Então, isso é 100%. E os impostos, né? Então, qual a probabilidade de eu pagar imposto ao longo da minha vida? 100%. Ia dar 1 aí também, né? Então, assim, tirando esses dois eventos, o resto, né? Assim, não encontrei nenhuma regressão, nenhum modelo matemático que previsse aí uma fórmula que tenha assim um percentual alto de previsão. Mas dá para a gente trabalhar com estes modelos para lidar com a parte racional do planejamento. Gráficos de controle. Então, a gente tem média, desvio padrão e amplitude. Como eu falei, média, carta X barra. Desvio padrão, carta S. E amplitude, carta R. Então, vamos ver aqui, ó. Gráfico de controle, médias. Aqui, gente, estou descompartilhar aqui, a gente vai mandar aqui para vocês um passo a passo como se constrói, né, uma carta de controle. O Marcos está falando assim, gasolina baixar, a previsão é exponencial para mais, infelizmente. Você acerta, né, Marcos? Assim, se você falar assim, a gasolina vai subir ou vai descer, né? Vai subir, é claro, né? Você viu alguma coisa descer nesse país, né? De preço, né? Não vai acontecer isso, né? Então a gente acertaria também, né? Carta de controle, a gente vai fornecer aqui para vocês um modelo passo a passo de como construir uma carta de controle. Veja bem, você construiu a carta de controle com base em algumas amostras, você tem que testar os limites dessa carta e o seu funcionamento. Professor, mas qual que é a vantagem de eu utilizar uma carta de controle? Você monitorar graficamente um processo e não deixar ele sair de controle. Você conseguir fazer as manutenções nas máquinas preventivamente. Ou seja, né, você conseguir, no momento em que seu processo está dentro do controle, né, você conseguir prever a fiação de uma lâmina, né, a regulagem de uma extrusora, né, assim, você conseguir prever a manutenção de um parque de TI, né, qual momento, né, que eu vou lá no telemarketing no dia 10, quando eu cobro mais as pessoas, eu trabalho numa empresa de cobrança, né? Quando eu cobro mais, eu vou ligar, né? Eu vou fazer uma manutenção preventiva. Não, né? Você tem como analisar o operacional e o processo, né? O processo de produção. É lógico que, como a gente diz, né?
Muitas das coisas estão indo, né? Estão indo da área de produção para a área de serviços. Todas são aplicáveis? Não, né? Não, porque a gente está trabalhando com produção, tem alguma linguagem própria da produção, né? Aí o Marcos está falando aqui, a carta indicará a variabilidade, tendência do produto ao longo da produção. Isso mesmo, Marcos, olha que palavra interessante você utilizou. Tendência, né? Então a gente consegue desenhar para onde vai. É lógico que os nossos modelos aqui, pessoal, eles são didáticos, são modelos, assim, vamos dizer assim, que contém o beabá, né? Ah, mas aí eu quero me especializar. Bom, ao final dessa apresentação aqui, a gente tem uma apresentação sobre o WinCep Plus, que é um sistema que está baseado em Windows, que faz todo o controle estatístico de processo. Ou provavelmente você tem um ERP ou um MRP na organização que faça isso, né? Agora, quando a gente está falando de pequenas, de médias indústrias, muitas vezes não tem. E o pessoal faz isso no Excel. Agora, não, mas eu sou fornecedor, eu sou uma média empresa, professor, mas eu sou fornecedor de uma multinacional. Eles requerem que a gente tenha um sistema e esse sistema ele seja homologado a cada 6 meses, a cada 1 ano, né? Então, para isso que a gente está aqui trabalhando com esses pontos com vocês, né? E a gente vai tentar chegar ali às 9 horas, né? Mas provavelmente vamos ter que gravar um complemento dessa aula. Temos de atributo também, temos, assim, não são só estas 3, né? Então, assim, a gente vai tentar aqui, Leandro, dar um ampassando no escopo geral das cartas de controle, tá? Sim, não é nosso objetivo esgotar o assunto, dado, né, a característica de cada um de vocês, sua formação, né? Então, assim, a gente dá um pontapé inicial, passamos aí, eu acredito que uma boa parte da dinâmica de construção da carta de controle, né? E aí você vai ter que, se já trabalha com isso, né? O que a gente vai falar aqui para você é mais do mesmo. Ah, eu não trabalho com isso e eu quero implantar na empresa onde eu trabalho, professor. Aí você vai ter aqui os instrumentos necessários para dar o pontapé inicial para que você possa fazer isso, né? Então, vamos lá, vou compartilhar mais uma vez aqui com vocês, minha telinha. E aí, vamos começar com a carta de controle das médias, né? Então, passo anterior à montagem das cartas de controle. Validade, né? Eu preciso de N vezes K igual a 100. N é o tamanho da amostra e K é a quantidade de amostras, não confundir. Se eu tenho N igual a 4, ou seja, cada amostra vai ter 4 elementos. Eu preciso de 25 amostras. Por quê? Porque N vezes K tem que dar 100. N igual a 5, eu preciso ter 20 amostras. Por quê? Porque N vezes K tem que ser 100. E assim sucessivamente. Ô, professor, mas então, eu posso pegar uma amostra só de 100? Né? A gente vai ver aqui que a gente precisa de alguns parâmetros, de algumas amostras. Com uma amostra só, eu não consigo projetar ou planejar, né? Então você vai ter que ter algumas amostras, né? Pegue 3 de 50, né? Ó, já dá 150, vai dar maior que 100, então está habilitado, né? Esse é o único contratempo, ou vamos dizer assim, a única condição de contorno que deve ser respeitada ao extremo. Lembram lá da distribuição normal de probabilidade? Quando eu pego poucas amostras e amostras menores dentro de um parâmetro, eu estou fugindo da distribuição normal de probabilidade. E isso afeta em muitos meus resultados. Pessoal, todo mundo está vendo minha telinha aí? Sim, professor. Obrigado. Cálculo da média, vou ter que calcular a média, que é tranquilo, né? Soma todo mundo, divide pela quantidade. Agora, eu vou ter que calcular um negócio chamado média das médias,
que é um X com 2 tracinhos em cima. O que é a média das médias? Bom, cada amostra eu tenho uma média. Digamos que eu peguei 10 amostras com 10 elementos. Então, eu vou ter que calcular 10 médias, uma média para cada amostra, e depois pegar as 10 médias, somar e dividir pela quantidade de amostras K. E aí eu vou ter a média do processo, ou a gente costuma chamar média das médias, indicada por X barra, ou X 2 traços, né? Calcular o desvio padrão das amostras. Então, o que era lá atrás na estatística básica, né? Um meio, né? Assim, uma coisa muito importante, agora é uma etapa do processo, né? Calcular o desvio padrão das amostras. Calcular a média dos desvios padrões. Novamente, voltando ao exemplo. Se eu tenho 10 amostras com 10 desvios padrões, eu vou ter que somar todos os desvios padrões e, né, dividir pela quantidade de amostras que eu peguei. E aí, com isso, eu consigo, né, consigo chegar na média dos desvios. E aí eu vou calcular o limite superior de controle e o limite inferior de controle, que é o X barra mais A3 vezes S barra. Esse A3, gente, é um item tabelado, né? Mas que existe uma formulazinha para calcular. Mas como nós temos uma tabela, né? Vamos usar o da tabela, né? Agora tem livros com fórmulas e fórmulas, como calcula o A3, né? De acordo com os parâmetros da amostra, né? A gente vai usar o da tabelinha. O nosso exemplo aqui é didático. Peço para vocês, né? Até alguns parâmetros nós não vamos respeitar, só para que a gente fique aqui com exemplo didático de fácil entendimento. Plotagem em um gráfico do valor das médias, né? A média das médias, o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Aqui cabe ressaltar o seguinte: LSE, deixa eu pegar aqui a minha LSE aqui, ó, é o limite superior de especificação. Ele tem que estar acima do limite superior de controle. Limite superior de controle é o do processo, limite superior de especificação é do projeto. Limite inferior de especificação, mesma coisa, do projeto. E o limite inferior de controle, ele tem que estar, né? O limite inferior de especificação, ele tem que ser menor que o limite inferior de controle. E aqui a média, né? Ó, se vocês voltarem lá no começo dos slides, quando a gente falou de distribuição normal, é essa distribuição que a gente precisa verificar. Então, a cada amostra, depois de calculado isso, cada amostra agora que eu retirar da linha de produção, eu vou plotar um ponto aí. E vou verificando a tendência, como o Marcos falou. Ó, qual que é a tendência aqui, né? Ó, encerro esses pontos numa linha, encerro esses outros pontos em uma outra linha, né? E parece que a tendência aqui é ascendente, né? Parece que em um dado momento esse processo vai sair de controle pelo limite superior. É lógico que o processo, quando está sob controle, ele tem que ficar numa faixa restrita, longe dos limites e próximo da média. Lembram lá? A maior quantidade das medidas devem acontecer próximo da média, está dentro da distribuição normal de probabilidade. Quando começa a acontecer muitos pontos, igual esse daqui, ó, para fora do limite inferior de controle, o processo está saindo de controle. Pode ver que daqui para cá, ó, deste ponto, né? Deste ponto até esse ponto aqui foi efetuada uma correção, ó, deste ponto até. Por quê? Porque o ponto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, o sexto ponto aqui, esse que está fora do limite inferior de controle, no momento seguinte onde foi retirado a amostra, vocês verifiquem que o ponto já foi para quase em cima da média. O que aconteceu aqui? Bom, pode ser uma lâmina de um equipamento que foi afiada
E aí o corte voltou a estar dentro da média do processo. E pode ver que ele ficou ali controlado, ele não saiu. Mas é que aqui ele já estava muito abaixo, né? Ó, antes, na primeira amostra. Então, ali já deveriam ter identificado que a lâmina deveria ser afiada, por exemplo. Aí nós temos a tabela, né? O A2, A3, B3, B4, D3 e D4 dependem do tamanho da amostra. Então, é lógico que essa tabela aqui é bem maior, né, gente? A gente está pegando aqui até 15. E mesmo assim, o A2, A3, B3, B4, D3, D4, eles têm fórmulas para se calcular, dependendo aqui se o seu fornecedor pede que você tem que ter amostras de 60, né, elementos. E aí você tem que ter uma maneira de chegar no A2, no A3, calculado, tabelado, né, de alguma forma. Aí nós temos, né, ó, o A, o A2, o A3, né? Embaixo aqui, vocês podem perceber, no rodapé da tabela, você tem uma fórmula para calcular, né, os parâmetros. Então, aí a gente consegue chegar, né, nos valores fora da especificação da nossa tabelinha simplesinha aqui, que vai de 2 a 15 elementos no tamanho da amostra, né? Bom, aqui, gente, uma coisa. A gente vai fazer esse carta das médias, vamos chegar no final e acho que, né, a nossa aula vai terminar. Eu vou gravar, né, para vocês o complemento das outras cartas de controle, falar um pouquinho, como já disseram aí no chat, sobre atributos. Aqui nós temos, ó, 3, 6, 9, 12. Professor, peraí, 12 vezes 4 dá 48, dá menos que 100, né? O senhor mesmo acabou de falar um negócio e o senhor já não está usando, né? Gente, aqui é um exemplo didático, né? Então, o processo é esse. Só que para a gente não ficar gastando muito tempo nas explicações, nós reduzimos para 4 amostras. Agora, nós temos aqui 3, 6, 9, 12 elementos, né? Quantas amostras nós teríamos que pegar? Ó, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Tem que ser 100, né? Dividido por 12, vai dar 9. Eu precisaria de 9 amostras deste tamanho para garantir o N vezes K maior ou igual a 100. Né? Aqui é só para que a gente passe o processo da carta de controle das médias. Bom, calculei a média da primeira, média da segunda, média da terceira, média da quarta. Somei as 4 médias e dividi por 4. Cheguei na média das médias. Calculei o desvio padrão da primeira, desvio padrão da segunda. O professor, desvio padrão é amostral ou populacional? Amostral, porque você está tirando amostras de dentro de uma população de peças da produção. Média, desvio padrão da terceira, desvio padrão da quarta. Aí eu calculei a média dos desvios. Lembrando que a gente tem 12 elementos, né? Ó. Então, aqui seria uma atividade, mas como a gente está com o horário em cima da hora, vamos pular a atividade, né? Aí, vamos lá, ó. 12, né? Eu tenho aqui já calculado, média das médias mais a 3 vezes a média dos desvios. Vamos ver aqui na tabelinha com 12 elementos? 12 elementos, né? O A3, 0886. 0886. Então, a gente vai pegar aqui, né? E calcular. Média das médias. Quanto deu a média das 10,7708? 10,7708 mais 0,886 vezes a média dos desvios, 2,7328. 13,1921. Esse é o meu limite superior de controle. Média das médias, novamente, 10,7708, menos, né, o A3 vezes a média do desvio, 0,886 vezes 2,73. Então, um é mais, o outro é menos. 8,34955. Então, eu determinei aí 2 linhas, né, onde o meu processo vai ter que trafegar, né? Então,
aqui, né? Então, eu teria aqui média das médias, limite superior de controle, limite inferior de controle. Se eu pegasse as mesmas amostras, só para plotar como efeito, vamos dizer que fossem amostras novas, né? Ó, eu tenho uma aqui, outra amostra aqui, né? Outra amostra aqui e outra amostra por final aqui. Não, o processo não saiu de controle, porque vocês veem, ó, que ele está bem dentro de uma faixa determinada. Nós tivemos assim, né, uma inversão aqui, né, de quase 12 caiu para 10, né? Mas depois ele manteve constante com uma pequena elevação. Então, assim, está dentro do controle. Agora, se esse número tivesse vindo para cá, ó, essa quarta amostra tivesse vindo para cá, denota que eu preciso parar. Por quê? Porque, assim, provavelmente no próximo número, esse processo aqui, ó, ele vai romper o limite inferior de controle, dado a tendência do processo, como o nosso colega Marcos tão bem aí abordou no nosso chat, né? Vamos ver aqui. Professor, caso algum ponto fique fora do limite superior de controle, porém dentro da... Podemos dizer que a peça está aprovada? Sim, porque está dentro da especificação, né? A gente não pode deixar, Marcos, muito próximo da linha. Eu, particularmente, não gosto. Eu sou conservador, né, neste ponto. Então, assim, a gente... É lógico que o processo... Um ou outro lote vai cair ali, como você viu aí nos nossos exemplos, né? Fora do limite de inferior ou superior de controle? Vai, com certeza. Mas a gente não pode deixar se aproximar muito das linhas de especificação, né? Ou romper. Romper, você... Aí, assim, é o airbag da Takata, né? Assim, o caso mais famoso aí de recall no mundo todo, né? O airbag da Takata, que, assim, alguém falhou ali no controle de qualidade do processo, né? E aí, falhou, foi para lotes, né, indevidos. O correto seria a empresa ter feito... que aí o recall, né, mata o nome da empresa, né? Mata, você escuta airbag da Takata, você já sabe que é problema, né? E você sabe que tem risco de vida, né? Então, assim, na realidade, eu não gosto nem de deixar aproximar muito da linha de superior de especificação ou linha inferior de especificação. Mas rompeu o inferior ou superior de controle, verificou-se os motivos, retornou, eu nem inviabilizo a peça, né? A não ser que o controle de qualidade, o contrato com essa empresa, você como fornecedor, especifique isso, né? Aí a gente tem que ficar bem antenado, né? É lógico que não é da nossa área, mas juridicamente o que diz o contrato. Se o contrato diz que saiu do limite superior de controle, tem que ser inviabilizado o lote, né? Assim, aí, então, assim, nós temos, ó, trabalhar dentro dos limites de controle garante uma maior segurança e confiabilidade do processo e da empresa, né? E da empresa. Olha, a gente sabe muito, assim, quem já trabalhou muito nas empresas por aí, indústrias e metal mecânica, né? Tem aquela velha que eu digo que era prática e hoje tem que ser falácia, porque se a empresa continuar assim, ela não dura muito, né? Que era colocar as peças boas por cima do lote e as ruins lá no fundo. O cara de controle de qualidade, gente, não é idiota, né? Ele sabe que você está escondendo quando tem... E ele pega de diversos locais da caixa de peças, né? Ele não vai pegar só de cima. Aquele primeiro controle visual é feito para recepcionar o lote para não perder tempo. Depois é feita uma segunda análise, né? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui, né? Sinto por não ter conseguido terminar o conteúdo, mas que às vezes a gente conversa, explica, vai um pouco mais devagar, porque não é todo mundo que é da área, a pessoa está começando a tentar se encaixar na área. Então, eu acho importante essa fala pausada, essa colocação de exemplos, né? E eu vou gravar um complemento que vai da carta de superior, a carta de médias, né? Carta X barra, para frente, né?
E aí eu vou disponibilizar o link lá no Moodle, lá para o professor Ari. Eu não sei se eu consigo gravar hoje, mas até sábado, especificamente, eu encaminho para ele, tá? Quem quiser a gravação desse lote, desse lote, a gente tá falando de lote, aqui eu tô gravação de um lote. A gravação desse vídeo complementar, eu vou subir para o meu YouTube também. Aí me mandem o WhatsApp, alguém, que eu mando o link e aí distribui lá no grupo de WhatsApp. Aí o Marcos está falando, já vi isso, professor. Teve caso em que a produção teve que reinspecionar 4 vezes. Assim, você acaba tendo problema. O fornecedor, né, que faz isso, ele é queimado, né? Assim, fica todo mundo ruim, né? É ruim para todo mundo. E a empresa média, pequena, ela acaba perdendo, né? Assim, as empresas pequenas e médias, elas começam a crescer tendo aí um arcabouço de qualidade muito grande, o que às vezes uma empresa grande precisa ter, mas ela às vezes é meio leniente com clientes pequenos, né? Então, tem aí um viés sempre do tamanho de quem está contratando e do tamanho do contratado, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Fico à disposição de vocês. Mais uma vez, vou colocar aqui no chat o meu, né, telefone, né? Mesmo que vocês falem assim, ai, professor, já está enchendo com esse telefone do senhor aí, já anotou, né? Mas eu acho prudente, né, darem diversos pontos aqui para que vocês tenham, gravem, né? Precisando, estou à disposição de vocês. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, um ótimo resto de semana. Até sábado eu estou postando para o professor Ari colocar para vocês o complemento da aula, tá? Fiquem com Deus, precisando, para tirar dúvida ou qualquer outro assunto, eu estou por aqui, tá, gente? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.